Pai do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar mais uma aula, lição número 11, do segundo trimestre de 2022, onde estamos estudando os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O título da nossa lição é o seguinte: sendo cautelosos nas opiniões, a lição de 2 de junho de 2022. O texto áureo está em Lucas capítulo 6, versículo 36, diz o seguinte: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Verdade prática diz o seguinte: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 6. Não julgais para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no teu olho, no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? E como dirá a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dê ao cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas perolas, para que não as pisam, e voltando-se os despedacem. O objetivo dessa lição é compreender que não devemos julgar antecipadamente aos outros. Também conscientizar que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Vamos fazer a oração. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade que te permite que possamos conhecer a tua palavra. Senhor, peço de abrir os corações de cada pessoa que vai escutar essa lição e permite que ela tenha um efeito nos nossos corações, nas nossas vidas, na vida também daquelas pessoas que nos cercam. Te agradecemos infinitamente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, peguei a estrutura dessa aula do site da Escola Bíblica Dominical, que tem algumas aulas, e a partir dessa estrutura fiz algumas adaptações, né, para que eu possa transmitir aos irmãos que vão escutar. Então, nessa lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático a declarar: não julgais e não sereis julgados, né? De acordo com nosso texto áureo. Então, o primeiro tópico, nós temos instruções sobre não julgamento aos outros. Então, não devemos julgar aos outros. Aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formado por santos, porém humanos. Somos todos humanos, imperfeitos e com dificuldade no relacionamento. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 a 12. Jesus não espera dos crentes perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Ele falou isso em Lucas capítulo 6, versículo 36. Então, o Sermão do Monte
é o código de ética do servo de Deus, mostrando como devemos agir, né, ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Precisamos demonstrar a força, né? Precisamos demonstrar a força para suportar o desvio de condutas daqueles que nos cercam. Ninguém deve ser julgado. Será que ninguém deve ser julgado? Uma pergunta que é feita aqui nesse primeiro tópico. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Um questionamento. Se fosse assim, nosso Senhor contaria seu próprio ensino, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele falou isso. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus, em Mateus capítulo 5, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto, de outras igrejas, né? Como em 1 Coríntios capítulo 5, Tessalonicenses também, 1 João, o Paulo fez julgamento das igrejas, né? Por causa das suas atitudes. Portanto, o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. João capítulo 2, versículo 24 a 25, enfatiza que o Senhor tinha pleno conhecimento da natureza humana. Então, ele sabe como julgar, como tratar o ser humano, né? Nós somos próximos a essa perfeição, essa capacidade do Senhor Jesus Cristo. Então, temos que ter muita atenção antes de emitir opinião, né? Temos que considerar que o outro lado tem um ser humano, uma criatura de Deus, e que nós somos todos iguais, né? Temos que cometer faltas muito graves, e outras faltas muito menores, mas tudo eles estão o mesmo peso diante de Cristo. Portanto, o tamanho das nossas falhas, por ser menor, isso não nos capacita em julgar outros que cometem mais erros. Primeiro, olhar primeiro a nós mesmos, conforme diz a palavra de Deus. O julgamento definido por Jesus, os fariseus acusaram Jesus por comer com pecadores. Em Lucas capítulo 5, versículo 30. Eles erraram porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Os fariseus, quando Jesus diz, não julgais, eles queriam ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não admitir falsos rumores, né, e a testemunhar falsamente contra alguém. Não podemos ser testemunhas comprados, né, para dar uma testemunha contra uma pessoa, desfavorecendo uma pessoa. O tópico da o tópico da lição nos ensina a olhar primeiro para nós mesmos. Então, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Então, pessoas que emitem juízo impensado, infundado sobre outros, podem estar tentando esconder seus próprios erros. Às vezes as pessoas atacam para se esconder, né? Para obstruir alguma coisa, né? Eles atacam
para se esconder, para não expor seus próprios defeitos. Tal fato ocorreu na vida do rei Davi, segundo Samuel capítulo 11. O profeta Natan contou a história de viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Se analisar bem a história, com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sentença, sentença de morte para o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro, mas não pensou no seu, ou seja, não reparou a traves que estava no seu olho. Conforme nós vimos lá na nossa leitura bíblica em classe. Não olhou a sua própria vida, mas se prontificou para julgar o outro, a dar sentença. Mateus capítulo 7, versículo 3. Muitas vezes, de modo irônico, procuramos falhas nos outros e sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossas em relação a nossas vidas, nossos pecados, que pode ser mais grave até que da outra pessoa que estamos julgando. Então, precisamos tomar cuidado. A inconsistência do que possui espírito de crítica. O que possui espírito mórbido da crítica irão incorrer em grave consequência. Mateus capítulo 7, versículo 2. Para aqueles que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus diz o seguinte, que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Em João capítulo 8, versículo 7. Os escribas, os fariseus eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos e peritos em julgar os outros, em Lucas capítulo 18, versículo 9, Para isso, foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus Cristo. O crente, cheio de Espírito Santo, é misericordioso, não julga os outros precipitadamente. É muito comum encontrar as pessoas que dizem façam o que eu recomendo, mas não façam o que eu faço. Ou seja, está proibido fazer tal coisa, mas só está valendo para os outros, Mas para mim mesmo, que está ditando essa lei, essa recomendação, não vale. Então, tem que se cuidar muito, tem que ser um modelo, tem que exigir dos outros o que estão fazendo. O que fazer para não julgarmos antecipadamente os outros? Então, tem 3 recomendações a respeito de como devemos nos comportar para não julgar os outros antecipadamente. Inicialmente, é preciso ter consciência de que temos também falhas, que temos imperfeições. Segundo, precisamos nos relacionar com as pessoas com amor, conforme Jesus Cristo mandou em João capítulo 3, versículo 34 e 35. Então, se nós temos amor ao próximo, se nós sabemos que somos imperfeitos, já são grandes passos para a gente não ficar exposto, sujeito e tentando julgar o outro. Em terceiro, fomos alcançados pela graça e precisamos tratar todos com o mesmo favor. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Se nós fomos alcançados pela graça, por que nós vamos ser tão rigorosos como os outros? Ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecam, Pois temos um Deus que é bom e misericordioso. E por favor, que nós somos salvos. Porque não estamos sempre prontos a julgar os outros, Se a gente
não fui condenado por toda a maldade que o homem fez. Deus mandou seu filho para resgatar. Não é suficiente para enxergar isso, a gente quer sempre crucificar os outros, né? No tópico 3, se fôssemos julgados pela severidade de Deus, como que seria a nossa vida? Porque pela severidade de Deus, como seria a nossa vida, né? Primeiro, Deus é severo. O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Então, Deus é bondoso, ele é severo também. A resposta está dada ali. A bondade de Deus é revelada pelo intermédio da salvação em Jesus Cristo, né? Então, ele foi bondoso, mandou seu filho para nos resgatar, para nos salvar da condenação eterna. Deus é bondoso. No que tange a sua severidade, ele é empregada para como aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Daí Deus não tolera, né? Viver com pecado, né? Não tolera enfrentamento, não tolera infidelidade a ele, né? Então, nesse caso, Deus se torna severo. Então, são duas. E severo também é bondoso. Como Deus nos julga? Outra pergunta. O nosso Deus não é um ser que age brutalmente, que descarrega sua ira, né, aleatoriamente. No relacionamento com as suas criaturas, e Deus que nos criou, nós somos seres preciosos para Ele. Então, não é brutal. Ele age com retidão e justiça. Ele não surpreende. Só age de acordo com o que ele promete. O que ele promete, ele faz. Ele não surpreende ninguém. Tudo que ele promete, ele faz. Ele adverte, ele tolera, mas depois age. O crente deve ser consciente de que Deus é justo. Estabeleceu um governo moral no mundo. Disponibilizou sua lei para serem praticadas. Quanto à lei divina são observadas pelos seus filhos, Deus nos recompensa. Mas quando elas não são, quando são quebradas, né, há consequências e sanções. Deuteronômio capítulo 7, podemos confirmar isso. Quando nós obedecemos, Deus é bondoso conosco. Quando a gente desobedece, ele sanciona. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e nossas intenções também. Exemplo de justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina, embora amasse seu servo. O Senhor não o isentou de punição. Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inconsciente, e não tem por inocente o pecador. Em Êxodo capítulo 34, versículo 7. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a palavra de Deus. Que esconde os seus pecados, mas a sua bondade é cuidar, né? Mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, né? Procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Essa lição, irmão,
depois de percorrer a revista, né, como a estrutura que ela propôs, nós aprendemos 4 pontos que podem se permitir que a gente estejam com um caráter exemplar perante a sociedade onde nós vivemos, né? Então, nós precisamos lembrar que nem nós, nem as pessoas que vivem na nossa volta não são perfeitos. Estão buscando a perfeição no dia a dia, estão buscando a santidade no dia a dia. Então, precisamos entender isso. Isso nos leva ao quê? A sermos tolerantes. A sermos tolerantes. Se a gente está estudando a palavra de Deus pela escola bíblica dominical, pela meditação, e porque a gente busca no dia a dia a perfeição, porque a gente não para de buscar a perfeição. Se nós somos imperfeitos, não podemos julgar os outros também. Então está comprovado que somos seres imperfeitos. E por isso que a palavra de Deus fala sempre para nós. Ela nos toca para apontar o que temos que ajustar, né, na nossa conduta. Então, se a palavra aponta alguma imperfeição na nossa vida, portanto, não estamos habilitados a julgar os outros, né? Segundo, o Senhor criou todo mundo, né? Todos os seres são do Senhor, são seres preciosos. Então, nós temos que ter amor ao próximo, né? Tem que ter amor ao próximo. Não podemos sentenciar as pessoas sem conhecer, né? Sem conhecer, primeiro, existe às vezes antecipação na sentença, sem escutar as duas partes, né? Começa a julgar a partir das fofocas, né? Começa a crucificar, começa a odiar a partir de murmuras, né? Então, temos que pedir a Deus sabedoria quando a gente escuta alguma coisa, como contra o meu irmão que fez alguma coisa, uma pessoa próxima de nós. Temos que pedir sabedoria a Deus para aconselhar essa pessoa, né? Em vez de sacrificar a pessoa, né? Crucificar, multiplicar, né? As versões. Cada vez que levaram a versão de um comportamento de uma pessoa para outros, quando eu multiplicar isso para outros, né? O julgar, estarei cometendo um pecado. Então, precisamos entender que não somos perfeitos, os outros também não são perfeitos. Precisamos entender que todos somos seres de Deus, né? E temos que pedir a Deus sabedoria na frente de situações para não cometer falha no julgamento, na sentença, né? Somente Deus pode julgar. Isso é a terceira coisa que precisamos entender nessa lição. Somente Deus pode julgar. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus não para ajudar Ele a julgar, mas sim para ajudar Ele a resgatar o pecador. Então, se Deus nos colocou a seu serviço, não é para ajudar a julgar, a condenar. Às vezes as pessoas são condenadas injustamente. Por quê? Porque a justiça é dos homens. Então, Deus não tolera que a gente ajude Ele a julgar. Ele tolera, sim, que a gente serve Ele, ajudando Ele a resgatar os pecadores, pessoas que estão falhas, né? Então, precisamos buscar harmonia no viver junto. A quarta coisa que temos que aprender nessa lição, buscar harmonia no viver junto, para não sermos motivo, né, de discórdias, porque tem pessoas que levam notícia, né, que mancham os outros pela divulgação, pela multiplicação, pela propagação de notícias falsas, né, as fake news. Não podemos ser motivo de tudo isso. Temos que selecionar o que nós vamos compartilhar com os irmãos. É muito comum hoje. Temos grupos de WhatsApp onde circulam todas as notícias, né, possíveis.
às vezes, atingindo pessoas, essas notícias. Temos que filtrar. Divulgar só notícia boa. Não podemos divulgar notícia contra uma pessoa, um servo de Deus, que pode não estar crente por enquanto, mas quando Deus resgatar ele, como que nós ficamos? Então, temos que prestar muita atenção naqueles que nós propagamos, aquilo que nós divulgamos, aquilo que nós compartilhamos. Né? Então, resumindo, a lição nos ensina que nem aqueles que nos cercam somos santos. Buscamos a perfeição, então não temos a habilidade de julgar. Segundo, diante de casos onde nós estamos chamados a dar opinião, temos que pedir sabedoria a Deus para nos ajudar. Terceiro, só Deus pode julgar. E quarto, não podemos ser ferramenta de propagação de notícia falsa, né? Contra os servos que Deus criou. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.